Olá, meu nome é Laís Sobral e junto com Isabelle Leal, Yasmin Shirami, Giovana Fernandes e Gleice Kelly, nós vamos falar sobre as iniciativas de industrialização e urbanização do Brasil. Industrialização no Segundo Reinado. A industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardária. Enquanto na Inglaterra acontecia a primeira Revolução Industrial, o Brasil vivia sob regime colonial e escravista. Desta maneira, as primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real ao Brasil, em 1808. Durante o governo imperial, o Brasil ainda tinha grande parte da sua economia sustentada pela exportação de gêneros agrícolas. Chegando ao segundo reinado, vemos que esta mesma situação se mantinha na mesma medida em que as lavouras de café se desenvolviam com a grande demanda do mercado externo. Ao longo do século XIX, estados e governos estavam ligados à produção de café, de onde provinha a riqueza e o poder. Sendo assim, conservávamos nossa feição econômica sem grandes alterações e continuávamos a consumir os produtos industrializados vindos principalmente da Inglaterra. A tarifa Alves Branco. Na primeira metade do século XIX, as finanças públicas do Império estavam em baixa. A balança comercial apresentava um déficit quase que constante, visto que o valor das exportações era superado pelo das exportações. Por outro lado, o orçamento governamental também se mostrava deficitário. Na época, a receita do governo provinha dos impostos, mas a arrecadação fiscal era muito falha, o que provocava uma receita muito pequena. O imposto territorial, que poderia ser uma fonte de recursos substancial, não era cobrado, pois contrariava os interesses dos donos de escravos e de terras. O problema das finanças públicas era também agravado pelas constantes revoltas nas províncias, que muitas vezes se recusavam a enviar ao Rio de Janeiro os tributos arrecadados. Assim, os tributos alfandegários tornaram-se a principal fonte da receita orçamentária nesse período. No entanto, os impostos sobre a importação eram extremamente baixos. A Inglaterra, pelos tratados de 1810, renovados posteriormente em 1827, vendia seus produtos para o Brasil a uma taxa de apenas 15%, enquanto os outros países pagavam 24%. Depois da independência, outros países com quais o Brasil havia assinado acordos comerciais pediram a mesma tarifa concedida aos ingleses. Em 1828, por iniciativa de Bernardo Pereira de Vasconcelos, surgiu a lei que estendia a todas as importações brasileiras a tarifa de 15%, o que diminuiu ainda mais a já insuficiente arrecadação, contribuindo para o desequilíbrio comercial e das finanças públicas. Por causa dessa tarifa facilitando as importações, o mercado brasileiro era quase que inteiramente abastecido por produtos estrangeiros. Praticamente tudo que consumíamos vinha do exterior, como tecidos, calçados, remédios, velas e sabão. A produção nacional não se desenvolvia, sufocada e esmagada pela concorrência estrangeira. Em 1844, visando solucionar o grave déficit, o governo imperial decretou uma nova política com relação às tarifas alfandegárias. Isso só foi possível porque os tratados de 1810, assinado com a Inglaterra e renovado em 1827 por mais 15 anos, terminará. A nova tarifa para as alfândegas do Império foi proposta e elaborada pelo então ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, ficando conhecida como Tarifa Alves Branco. Assinada em 1844, estabelecia que cerca de 3.000 artigos importados passariam a pagar taxas que variam de 20% a 60%. A maioria foi taxada de 30%, ficando as tarifas mais altas entre 40% e 60%. Para as mercadorias estrangeiras, que já poderiam ser produzidas no Brasil. Para as mercadorias muito usadas na época, necessárias ao consumo interno, foram estabelecidas taxas de 20%. Apesar de que o objetivo da tarifa Alves Branco fosse o de solucionar o orçamento deficitário, propiciando ao governo mais recursos financeiros, a medida acabou por favorecer indiretamente o crescimento de novas atividades econômicas nacionais, tornando mais caro os produtos importados. A tarifa estimulava que se tentasse produzi-los aqui,
Assim, embora não tivesse sido estipulada com fins protecionistas, terminou por incentivar a produção nacional. A aplicação da tarifa Alves Branco provocou violentos protestos por parte dos comerciantes ligados à importação e das nações importadoras, principalmente a Inglaterra. Os ingleses aprovaram em revide o Bill Aberdeen, uma lei que permitia que a marinha inglesa perseguisse navios negreiros até mesmo dentro dos portos brasileiros. A partir da tarifa Alves Branco, as rendas públicas cresceram bastante, permitindo desafogar a situação orçamentária do governo. Apesar da persistência do déficit orçamentário, a reforma de 1844 possibilitou o uso das tarifas alfandegárias como medida de amparo à produção nacional. Apesar da elite cafeicultora não se interessar pela atividade industrial, surgem as primeiras fábricas no Brasil. Estas se dedicam a produzir produtos de consumo doméstico, como tecidos, ferramentas e velas. A Era Mauá é determinada pelas ações do Barão de Mauá, político e industrial brasileiro, no intuito de acelerar o cenário industrial do país. No começo do século XIX, o panorama socioeconômico nacional apresentava-se da seguinte forma: concentração de interesses no campo, trabalho escravo e aristocracia, que investia somente em terras e na própria segurança. Todos estes fatores atracavam o crescimento do Brasil no que se refere à industrialização e ao capitalismo. A preocupação com o comércio e a indústria era mínima, assim como a continuidade do escravismo, que dificultava o desenvolvimento da economia. Isso começa a mudar no ano de 1844, quando a produção interna do país é favorecida com a tarifa Alves Branco, pois as alíquotas, que são percentuais de incidência de imposto do valor tributado, aumentam no que se refere aos importados. Ou seja, o mercado de produção interna tornava-se mais competitivo com os produtos que vinham do exterior. Outro fator que ajudou na mudança dos rumos da economia brasileira foi o fim do tráfico de escravos, em 1850. Assim, uma grande quantidade de capital incidiu sobre o setor industrial e comercial. Ainda naquele ano foi criado o Código Comercial, que era uma ferramenta de regulação em transações comerciais e para companhias capitalistas que surgiam. Desta forma, esta combinação de fatores favoreceu a economia brasileira e entre os anos de 1850 e 1889, diversas pequenas fábricas de muitos setores começaram a surgir. Entre as áreas econômicas que se desenvolveram, destacam-se as que produziam couro, sabão, papel e bens de consumo. Neste momento surge a figura do Visconde de Mauá, como era conhecido Irineu Evangelista de Souza. Entre suas ações para o impulso da economia estão criação de estaleiros e fundições, companhias de linhas telegráficas, ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano, entre outros negócios. O barão tinha até mesmo bancos no Brasil e no exterior, porém o crescimento industrial brasileiro incomodava a elite rural escravista e os países concorrentes. Assim, começa um processo que levaria o barão à falência. O mercado interno ainda não estava completamente estabilizado, pois os escravos não tinham participação nas trocas monetárias e as relações de mercado não se desenvolviam de forma plena. A constante oposição dos senhores rurais freava o crescimento econômico, além de Mauá possuir diversos inimigos no Brasil e no exterior. Devido a isso, as transformações na economia tornaram-se ações isoladas de alguns empresários. O país continuava dominado pela elite rural arcaica, o que gerou o fim da Era Mauá. Ao mesmo tempo, antigos traficantes passaram a reinvestir seus capitais em outras atividades, como a indústria. Apesar do crescimento, devemos frisar que o governo imperial não dispunha de políticas essencialmente voltadas para a dinamização da economia. Não por acaso, percebemos que o ano de 1860, a redução da taxa alfandegária tratou de desacelerar o tímido crescimento industrial vivido naquele tempo. Sendo assim, temos a confirmação de que as elites políticas da época estavam longe de defender a transformação das antigas bases de sustentação econômica. Nos últimos anos do governo de Dom Pedro II, vemos que a indústria brasileira começou a apresentar alguns traços de novo crescimento. Assim como da primeira vez,
A riqueza do café exportado gerou capitais que eram investidos na construção de novas fábricas. Enfatizamos que a produção industrial brasileira nessa época se destacou essencialmente pela abertura de fábricas que se envolviam com a produção de alimentos, tecidos e alguns produtos químicos. O aquecimento da economia se deu com a comercialização da iguaria que impulsionou a industrialização e a urbanização. Nessa ocasião, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, a cidade do Rio de Janeiro passou por profundas mudanças, sendo que na segunda metade do século XIX o mesmo aconteceria com a cidade de São Paulo. As duas cidades sobressaíram-se sobre as demais em decorrência de a primeira ser a capital do Império, e a segunda em razão do crescimento da economia cafeeira. Essas mudanças no cenário urbano iriam também alterar a composição social, modificando a estrutura de classes da sociedade. No Rio de Janeiro, a iluminação pública a gás foi instalada em 1854 e, em São Paulo, em 1872. Serviços de transporte foram criados, surgindo as carruagens e os bondes puxados por tração animal nas ruas da cidade para viabilizar a locomoção de parte da população. Um incipiente sistema de coleta de esgoto foi instalado na capital, a partir da década de 1860, para substituir o serviço realizado por escravos, conhecidos como tigres, que transportavam os dejetos domésticos em grandes tonéis para despejá-los no mar. Teatros e outras formas de entretenimento, como saraus e festas em casas de pessoas ilustres, foram se constituindo para atender às demandas da população que crescia. Essa nova dinâmica urbana, diferente da do período colonial, criou ainda a necessidade de novos serviços a serem prestados à população que habitava as cidades. Serviços como os de carregador, vendedor ambulante, barbeiros, artesãos, domésticos, aguadeiro, cocheiro, ama de leite, entre outros, passaram a ser procurados. Inicialmente, eram realizados pelos escravos de ganho que ocupavam as ruas das cidades. Essa função proporcionava, em muitos casos, um acúmulo de dinheiro que garantia a liberdade deles. Porém, depois da segunda metade do século XIX, a proibição do tráfico de africanos escravizados fez com que os serviços fossem realizados por homens livres, principalmente imigrantes portugueses. A liberação de capitais que eram utilizados na compra dos escravos fez com que outros setores econômicos fossem beneficiados. Surgiram indústrias, bancos, casas comerciais, companhias de seguro, navegação, transporte urbano e gás. Para exercer as funções, apareceram operários, artesãos, trabalhadores das casas comerciais e bancárias, comerciantes, pequenos proprietários e uma grande quantidade de funcionários públicos que preenchiam as estruturas da burocracia estatal. Na estrutura social escravocrata do Império, onde na camada superior se encontravam os fazendeiros latifundiários e na inferior os africanos escravizados. Esses grupos sociais dariam origem ao que alguns especialistas chamam de camadas médias urbanas ou classe média. A adoção de hábitos distintos da sociedade escravista rural, principalmente em virtude da influência da cultura europeia, iria alterar o cenário urbano e a composição social da população de parte do Império, criando as bases materiais de questionamento da estrutura socioeconômica vigente, que, somadas às lutas escravas pela liberdade e à Guerra do Paraguai, poriam fim ao regime político iniciado com a independência do Brasil. E agora que já apresentamos o assunto, que tal algumas perguntas? Vamos ver se você entendeu o contexto e a mensagem. Pergunta 1. O que estabelecia a lei do Bill Aberdeen? Alternativa A. Visava o combate ao tráfico de escravos no Atlântico Sul. Alternativa B. Todos que nasceriam naquela época seriam livres. Ou alternativa C. Libertou completamente os escravos. Tempo na tela.
Se você escolheu a alternativa A, você está correto. Essa lei concedia ao almirado inglês o direito de aprisionar navios negreiros que realizassem o transporte de cativos da África para as Américas. Pergunta 2. O grande nome do pequeno ciclo de industrialização que o Brasil viveu no segundo reinado foi: alternativa A, Visconde de Ouro Preto. Alternativa B, Duque de Caxias. Alternativa C, Barão de Mauá. Tempo na tela. Se você escolheu a alternativa C, você está correto. Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, foi, ao longo de sua vida, merecedor pela contribuição à industrialização do Brasil no período do Segundo Império. Pergunta 3. A elaboração da Tarifa Alves Branco estimulou a modernização da economia brasileira, mas provocou fortes reações contrárias. A principal reação contra a medida vinha: alternativa A, dos comerciantes ingleses. Alternativa B, dos exportadores de algodão dos Estados Unidos. Alternativa C, da elite açucareira nordestina. Tempo na tela. Se você escolheu a alternativa A, você está correto. A aplicação da tarifa Alves Branco provocou violentos protestos por parte dos comerciantes ligados à importação e das nações importadoras, principalmente a Inglaterra. Pergunta 4. A expansão das atividades urbanas liderada por ele entre 1845 e 1865, à frente de um grupo de industriais, comerciantes e banqueiros, esteve além disso vinculado quanto à sua origem. Alternativa A: as pressões políticas das classes médias urbanas brasileiras. Alternativa B: ao protecionismo alfandegário garantido pela Tarifa Alves Branco de 1844. Alternativa C: as crises cíclicas sofridas naquela década. Tempo na tela. Se você escolheu a opção B, você está correto. A nova tarifa para as alfândegas do Império foi proposta e elaborada pelo então ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. Agora vamos para a última pergunta. A pergunta 5. Um fator que tornou possível o surto industrial em 1850 foi: alternativa A, a queda dos preços das terras agricultáveis. Alternativa B, libertação dos escravos e sua conversão em consumidores. Alternativa C, liberação de capitais antes aplicados na importação de escravos. Tempo na tela.
Se você escolheu a alternativa C, você está correto. O fim do tráfico de escravos proporcionou uma grande quantidade de capital que incidiu sobre o setor industrial e comercial. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.